pessoal! Estamos nós mais uma vez no nosso canal da Eletrionco no YouTube e hoje nós temos uma pessoa muito querida aqui no nosso canal, a professora doutora Priscila Godoy, que vai conversar conosco sobre a eletroestimulação intravaginal. A eletroestimulação intracavitária é aquela que provoca sempre muitas dúvidas e muitas curiosidades, então esse é daqueles assuntos imperdíveis aqui no nosso canal. A Priscila é mestre e doutora em fisioterapia na saúde da mulher, é docente da Universidade do Estado da Bahia, é coordenadora da Câmara Técnica de Fisioterapia Urológica e de Saúde da Mulher do CREFITO 7, é coordenadora do curso de formação em obstetrícia e da pós-graduação de fisioterapia e saúde da mulher e saúde pélvica pelo Instituto Patrícia Lordelo. Priscila, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Olá, Laura. Eu que agradeço muito o convite, fico muito feliz com essa oportunidade de estar com vocês, comentando um assunto que é tão bacana e que vocês sabem tão bem, discutem tão bem. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, vamos lá. Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que é essa eletroestimulação, né, intracavitária? Por que se escolhe fazer intracavitária? Em todas as outras áreas da fisioterapia, a gente faz externo. Certo, Laura. Essa realmente é uma dúvida muito comum, né? Porque a gente usa um eletrodo diferente do tradicional, né? Não é um eletrodo de superfície da pele. Então, a gente introduz esse eletrodo no canal vaginal. A gente tem essa possibilidade de eletroestimulação por conta das particularidades da musculatura que a gente vai estimular desta forma, né? O assoalho pélvico é uma musculatura que tem camada superficial e profunda, circunda todo o canal vaginal e a região ali pélvica, parte de assoalho, períneo. Então, muitas vezes é necessário que essa estimulação seja intravaginal para que a gente alcance um campo maior de ativação com os músculos profundos, por exemplo, que estão mais internamente nessa pelve. Normalmente essa escolha vai depender de uma série de fatores, né? A utilização dessa corrente de forma intravaginal vai depender da condição prévia dessa musculatura, de como essa musculatura responde a uma contração voluntária, por exemplo, para saber se realmente há necessidade dessa estimulação. Então, vão depender de uma série de fatores que a gente precisa de uma avaliação para poder indicar se realmente terá que ser intravaginal e a escolha da corrente, enfim, dos parâmetros também que vão ser importantes. Acho que isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Pensar nos músculos profundos, né? Porque às vezes quando a pessoa vai fazer uma eletroestimulação, a gente está mais acostumado a pensar, né? Nesse músculo que está ali superficial, e aí a gente faz a estimulação, mas no caso, né, por exemplo, da incontinência urinária, às vezes há necessidade realmente da gente atingir, né, a musculatura mais profunda. Mas em relação ao tecido, né, quer dizer, como é que é fazer uma estimulação, por exemplo, dentro do canal vaginal, né, porque é um tecido diferente desse que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai estimular, por exemplo, um bíceps, né, ou um quadríceps. Isso, quando a gente estimula um músculo desse mais externo, né, que não é intracavitário, a gente tem a questão da pele, né, e dos tecidos que vão que estão antes desse músculo, né, então o que a gente fala da impedância, daquilo que a gente vai a barreira que a gente vai ter, que a corrente vai ter que enfrentar para ultrapassar, para chegar até esse músculo. Lá no canal vaginal, a gente tem a mucosa vaginal, então é uma região mais úmida, e a gente tem uma passagem de corrente um pouco mais fácil, porque não tem tantas barreiras, porque logo após isso a gente tem todos os outros tecidos, faces e os músculos. Então, a dificuldade de atravessar, né, a dificuldade que a corrente teria de atravessar, ela se torna um pouco menor. Então, a gente fala que tem uma facilidade na passagem dessa corrente. A gente utiliza o gel, né, para também diminuir isso. Então, se torna uma condição um pouco mais, entre aspas, mais fácil da passagem dessa corrente acontecer. E o fato também de ser profundo, a profundidade, quando a gente fala, é um músculo mais profundo, não é uma coisa tão profunda que a ponto, né, são alguns centímetros, mas que de fato também precisa desse eletrodo se posicionar o mais próximo possível do ponto motor. A gente sabe que essa musculatura é uma musculatura
que passa ao redor do canal, né? Ela faz uma espécie de cilindro, esfíncter, né? Ela é uma musculatura que contorna algumas estruturas da pelve, diferente, por exemplo, de um bíceps, que é um músculo mais alongado. Então, a gente tem algumas diferenças nesse sentido, né? Na conformação muscular e na localização dessa musculatura, o que vem antes para que a gente consiga atingir essa musculatura na hora da eletroestimulação. Quando a gente pensa assim, numa mulher, por exemplo, né, que já entrou na menopausa, né, que tem síndrome genitorinária, e aí a gente vê uma perda um pouco da lubrificação vaginal, né? Então, como é que é essa questão para a eletroestimulação? Aí a gente já tem uma condição diferente. Temos uma mucosa mais ressecada, então a gente tem uma passagem da corrente um pouco mais dificultada. A gente acaba utilizando um gel lubrificante, tradicionalmente mesmo na nossa corrente, né? A gente já usa mesmo, e aí a gente tem essa questão da lubrificação que vai estar diminuída, e a gente tem uma redução dessa passagem da corrente, ela fica um pouco mais dificultada. E é interessante que nesses casos, às vezes, acontece até de melhorar essa lubrificação. Porque quando a gente estimula essa musculatura à contração, a gente aumenta a vascularização local também. Então, você acaba ajudando na melhora dessa lubrificação e na melhora dessa percepção da corrente, que você acaba fornecendo com a estimulação e a melhora da lubrificação local. Então, agora nós falamos, né, da síndrome genitorinária, vamos voltar lá para as grávidas, né? Como é que é isso em grávida, pós-parto? Quer dizer, há alguma contraindicação para usar isso na grávida? Como é que é? Olha, Laura, durante a gestação, a gente tem essas controvérsias da literatura, né? Então, a gente tem a questão de que algumas pessoas não utilizam a eletro em algumas regiões do corpo, por exemplo, região lombar, que é muito utilizada no trabalho de parto, como a gente tem o TENS, por ser uma região distante de onde está o bebê, pelo fato do bebê já estar totalmente formado, e estar ali em trabalho de parto, e o foco seria uma analgesia. Mas durante a gestação, a gente não faz a utilização desse recurso, por exemplo, intravaginal, tá? Ah, mas o colo do útero está lá em cima, mas o bebê está lá em cima, mas a gente não tem segurança na utilização. Então, nesse ponto, a minha opinião enquanto especialista, ela perde seu valor. Mesmo que na prática eu fizesse isso, ela perde seu valor, porque a gente não tem como garantir a segurança. Então, a gente acaba na gravidez, na gestação, utilizando de outros recursos. Aí no pós-parto, não, né? Passou o tempo de pós-parto, entre 45 e 60 dias, havendo necessidade, né, dessa eletroestimulação, a gente pode recorrer à eletroestimulação, por exemplo, para tratar uma incontinência urinária, algo que seja necessário intracavitário. Mas a gente precisa sempre estar de acordo com a literatura, né? Ver o que a literatura nos aponta, e a gente vai observar que é muito difícil encontrar estudos em gestantes, porque até mesmo o comitê de ética tem essa dificuldade de liberar pelo risco, né? A gente coloca em risco a mãe e o novo ser, que é o bebê. Eu acho que nós falamos já várias vezes aqui nesse canal, né? Quem nos acompanha já sabe que a gente conversa muito sobre essa questão da segurança, né? Que até teria o benefício, a gente até nem discute, mas a custa de quê? Né? Então, a custa do bebê ter algum probleminha, ou que o parto seja um pouco prematuro, não vale o risco. A gente tem outros recursos na fisioterapia, né? A gente discute muito o uso, né, dos agentes eletrofísicos de maneira geral nesse canal, mas não é por isso que a gente sai usando em todo mundo, né? A gente também tem que ver, né, os prováveis ou possíveis, né, eventos adversos que a gente pode ter. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração. Então, muito bem colocado aí. Essa questão do puerpério, né, que eu vejo que é uma coisa que as pessoas se interessam bastante, né, quer dizer, essa coisa do puerpério muito imediato ali nos primeiros dias, quer dizer, qual é o problema da eletro nesse momento? Por que a gente normalmente espera um período para usar a eletro? Laura, durante a gestação, a mulher passou 9 meses tendo o corpo embebido por hormônios e tendo diversas alterações.
né, que são adaptações, na verdade, da gestação, tanto com relação à anatomia quanto à fisiologia, né, inclusive da região pélvica. Assim que esse bebê nasce, seja ele por via vaginal ou por cesariana, existe uma supressão muito grande hormonal, né, com a retirada da placenta, e vão acontecer efeitos locais no canal vaginal. Inclusive, muitas mulheres sentem ressecamento no pós-parto, também tem a influência da amamentação. Então, existem essas alterações, e que muitas vezes a perda urinária, por exemplo, a incontinência, ela pode ser daquele momento até o órgão retornar para o seu lugar anatômico, né? Até a bexiga que estava um pouco mais abaixo, retornar. Então, muitas vezes a gente fazer essas intervenções, né, com eletroestimulação, a gente precisa ter mais cautela. Porque será que de fato é necessário? Eu falo que o recurso eletroterapêutico ele é muito bom quando bem indicado. Então, ali, naqueles primeiros dias de pós-operatório, nem é o foco nosso, né, de pós-parto, pós-operatório, quando é cesárea, de pós-parto, nem é o nosso foco, de fato, uma intervenção com eletroestimulação, justamente por conta dessas alterações. Então, a gente tem que cuidar um pouco da nossa ansiedade, né, de querer resolver aquele problema de imediato, esperar, de fato, que os órgãos retornem, que a parte hormonal, né, esteja mais em harmonia, para então a gente oferecer uma eletroestimulação com segurança. A gente pode oferecer alguns outros recursos, né? E a eletroestimulação, ela realmente é muito bem-vinda. Ou então a gente pensar também em outros formatos de oferecer essa eletroestimulação que não intravaginal necessariamente neste momento. Ainda mais que quando passa por um processo, né, de parto vaginal, por exemplo. E tem outras coisas envolvidas, né? Uma mulher com um bebezinho pequeno, né? Que está iniciando o processo da amamentação. Então, o aspecto psíquico também é muito importante aí nesse momento, né? Acho que várias coisas, né, compõem aí a decisão, né, da conduta. E até que eu toquei no ponto da amamentação, essa é uma outra pergunta que a gente escuta, né? Tem alguma relação da amamentação com a eletroestimulação? Uma coisa atrapalha a outra, são coisas independentes? Quando a gente pensa em eletroestimulação intravaginal, necessariamente, não. A gente não tem uma relação direta com a amamentação, né? Você precisa saber qual é o teu motivo de utilização dessa eletro, né? Se é para incontinência urinária, né, para perda de urina, primeiro você vai ter que saber qual é o mecanismo etiológico envolvido nessa perda, para saber se de fato a eletroestimulação intravaginal vai ser a indicação para o momento, né? Então precisa primeiro estudar isso, mas não existe relação direta dessa eletroestimulação intravaginal, por exemplo, com a parte de amamentação, porque a amamentação, produção é prolactina, é hormônio, e liberação é ocitocina, é um outro hormônio que não tem relação direta com o nosso canal vaginal. Então, são mecanismos completamente diferentes, né? A eletroestimulação não estaria ali atrapalhando, né, o processo da amamentação, né? Mas já que nós estamos entrando para essa parte dos eventos adversos, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter quando a gente decide usar, né, a eletroestimulação intravaginal? E aí depois eu vou evoluir para uma pergunta, né? Quer dizer, depois, o que que pode dar errado, né, nesses casos? A gente tem aquelas contraindicações, né, relativas de qualquer outro recurso eletroterapêutico. Então, dependendo da região que você aplica, no caso, a gente está falando da região pélvica, né? Então, a gente tomar cuidado, né, se tem alguma prótese metálica na região, se tem infecção vaginal também, porque a gente não vai oferecer um recurso que adentra um canal vaginal onde a pessoa apresenta uma infecção ativa de urina, uma vulvovaginite ativa, né? Uma herpes, qualquer outra coisa, qualquer outra condição que possa interferir. Uma outra coisa importante é realmente ver a condição da mucosa vaginal. Então, se essa mulher é jovem, se essa mulher é de meia idade, mais velha, né, a gente sabe ali que pode haver um ressecamento e a gente depende disso. Então, essa condição, até para que você saiba se você vai ofertar mais ou menos intensidade, né? Porque quando a gente pensa na oferta de mais intensidade, de mais energia para aquele local, isso dá uma reação, é a sensibilidade dessa mulher. Então, a gente não tem uma dosagem padrão para todas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas mulheres, têm receio de recurso elétrico, porque associa sempre a choque. Então, todo mundo tem um medo muito grande de tomar um choque naquela região.
Então, a gente tem que ter essa cautela na utilização do recurso. Saber quais são as contraindicações, né? Nenhuma infecção ativa, enfim, e se tem uma prótese metálica, alguma coisa nessa região que contraindique essa utilização naquele momento. E quando a gente vai pensar, né, acho que aquela pergunta, né, na questão do DIU, né, que eu acho que é a pergunta mais famosa, né, para quem usa eletroestimulação intravaginal, né? Tem alguma relação com o DIU? Como é que é? Olha, Laura, na literatura a gente não encontra essa relação tão bem estabelecida, né? O DIU, nós temos dois tipos, né? O Mirena, que é hormonal, e o DIU de cobre. Mas a gente já tem estudos falando, né? Trabalhos mais menorzinhos, assim, falando. Inclusive, lá no IPL, elas desenvolveram um trabalho com radiofrequência, utilizando o DIU, né, dentro da carne, fizeram, né? E a rádio é um equipamento que aquece, e observaram que esse aquecimento não chegava lá no DIU, no útero, né? Então, a gente acredita que o campo eletromagnético que a gente alcança pode não afetar. Porém, com relação à eletroestimulação, a gente não tem garantias hoje na literatura que nos diga de fato que não vai haver interferência. Existe o distanciamento, o DIU é colocado dentro do útero e nossa eletroestimulação é perivaginal ali, né, ao redor do canal vaginal, mas a gente não tem como dizer de fato qual seria a interferência disso lá no útero com o DIU de cobre, por exemplo, tá? Então, Priscila, na minha opinião pessoal e na minha prática, eu evitaria esse formato de eletroestimulação e ofereceria a ela um outro, extracavitário, de repente, se for uma urgência parasacral, então um outro formato de eletroestimulação. Eu não sei como é a sua experiência com isso. Não, na verdade a gente conduz da mesma forma, né? Eu acho que quando a gente não tem segurança, a nossa opinião, né? E é muito complicado colocar a nossa opinião quando nós temos uma pessoa com um problema na nossa frente, né? Eu falo sempre que nós, fisioterapeutas, achamos que só fazemos o bem, estamos cheios de boa intenção. Só que as nossas práticas também podem ter seus efeitos colaterais, como uma medicação tem, como uma cirurgia tem. Então, a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente está agindo, né? E até você tocou agora no assunto, né, dos tipos diferentes de incontinência. Então, acho que a gente podia falar um pouco disso, né, para quem está aqui nos assistindo. Então, assim, a eletroestimulação intracavitária, ela é indicada para qualquer tipo de incontinência? Laura, eletroestimulação é um dos recursos, eu acho muito importante a gente falar isso, né? O fisioterapeuta, é muito comum os alunos saírem da graduação, que aparelho eu compro? É a primeira pergunta, né? Professor, o que você me indica? Então, a gente tem que entender que a gente tem uma gama de recursos muito importantes. Dentro da incontinência, a gente tem 3 tipos básicos, tá? A incontinência de esforço, né, que é a perda de urina aos esforços, ao tossir, espirrar, caminhar, pular, que normalmente está relacionada com o aumento da mobilidade, né, da bexiga. Então, uma fraqueza muscular, né, aquela musculatura que sustenta a bexiga pode estar fraca e essa bexiga desce no momento do esforço, perdendo a urina. Pode ser um dos mecanismos, tá? Porque a gente sabe também que a bexiga pode descer, por exemplo, por uma deficiência de colágeno, né? Já que a gente também tem fáscias e ligamentos que fazem essa sustentação. A gente tem a incontinência de urgência, que é quando a pessoa sente uma necessidade súbita, um desejo muito súbito de ir ao banheiro, quase inadiável, assim, se ela realmente não conseguir alcançar o banheiro, ela vai perder essa urina. E temos a mista, que é a junção dessas duas, a pessoa apresenta tanto uma quanto outra. Normalmente a de urgência é a que mais é debilitante e incapacitante, né? Porque imagine você ter um desejo e não conseguir alcançar esse local para fazer essa eliminação de urina. Então, o que muda muitas vezes não é nem o formato da eletroestimulação que eu estou oferecendo, mas sim a corrente, a frequência que eu ofereço, né? Porque uma vai fortalecer a musculatura, então ela vai ter uma corrente mais de 50 Hz, por exemplo, uma frequência de 50 Hz, e a outra vai neuromodular essa bexiga, né, para a urgência, que é quando o detrusor, a musculatura da bexiga contrai quando não deveria, então ela vai neuromodular aquela região, então a gente usa uma frequência mais baixa, por exemplo, de 10 Hz.
Tem trabalhos na literatura que essas duas correntes são usadas, por exemplo, intravaginal. Mas a gente sabe já hoje que quando é relacionada à musculatura, de fato, o intravaginal, pela proximidade do eletrodo, vai ter um efeito melhor. E a parasacral, pela proximidade ali do centro de micção sacral, vai ter um efeito melhor para a urgência, com uma frequência mais baixa. Então, a depender do tipo de incontinência, a gente vai ter essa escolha, né, do melhor formato de oferecer essa corrente. É que nós voltamos ao assunto da avaliação, né? Então, não é uma paciente de incontinência urinária. Qual é o tipo de incontinência? Qual é a condição dessa musculatura do assoalho pélvico? Né? Qual é a intensidade desses sintomas que as pessoas estão sentindo, né? Então, a gente às vezes fala, eu estou fazendo uma avaliação, vou fazer aqui rapidinho, já faço a primeira sessão. Muito pelo contrário, né? Tem que fazer uma avaliação bem feita, criteriosa, para que você saiba o que está na sua frente, né? Principalmente quem está começando, né? A gente que tem muitos anos de estrada, às vezes a gente bate o olho e começa a conversar, a gente já consegue organizar, porque a gente já viu aquilo muitas vezes, né? Agora, principalmente quem está começando, né, tem que fazer uma avaliação assim, bem cuidadosa, às vezes nem precisa atender naquele momento. Vai, pensa, estuda, né? Elabora o plano de tratamento, porque aí a chance de sucesso, né, com certeza vai ser maior. Uma pergunta muito relacionada à estimulação intracavitária é a questão da higienização, né, dos eletrodos. Como é que eu faço, né? Então, assim, quem trabalha em serviço privado, né, às vezes tem a oportunidade de que cada pessoa tenha o seu, compre o seu, mas a realidade do Sistema Único de Saúde, né, a gente sabe que não é essa. Então, que a gente precisa garantir a higienização, porque afinal você está usando a vagina de pessoas diferentes, né? Então, eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso, como é que você enxerga e quais seriam as sugestões para garantir realmente uma boa higienização desses eletrodos. O ideal realmente é que cada um tivesse o seu, né? A utilização é na região íntima, não é possível usar preservativo nem plástico filme em torno, né? Porque você vai impedir, vai atrapalhar, enfim, não é utilizado nenhum desses recursos, então a gente só usa o eletrodo e o gel para facilitar a passagem da corrente. O ideal é que cada um tenha o seu. Quando não tem, você tem que fazer uma esterilização adequada. E essa esterilização, ela requer a utilização de produtos ou equipamentos bem específicos, porque a gente tem uma série de bactérias, vírus, de germes que podem ali estar. Então, a gente normalmente faz o consultório, ele tem que ter um local específico para uma lavagem inicial, que usa-se um sabonete desgermante para tirar aquele excesso de gel e secreção vaginal. Tem que embalar esse eletrodo e encaminhar para uma empresa. Aqui, normalmente, a gente faz dessa forma. Ah, mas eu posso usar o glutaraldeído no meu consultório? Eu posso usar... Gente, são produtos extremamente tóxicos. Antigamente, no meu começo da prática, realmente era isso que era ensinado. Utilizar o glutaraldeído em um ambiente aberto, a gente mesmo fazia esse procedimento. Mas hoje a gente sabe que a gente não tem esse recurso para nós, não é seguro para nós fisioterapeutas fazermos isso. Então, o indicado é que você procure na sua cidade uma empresa que esterilize material hospitalar, que trabalhe com esses procedimentos. Em hospital é mais tranquilo, porque eles têm um centro voltado, né, para esterilizar todo o material de cirurgia, enfim, e pode esterilizar a sua sonda. Mas que você faça a utilização com um local adequado, né, uma empresa que faça só isso. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem. Então, é a forma que a gente utiliza. E tem que ser bem feito para garantir, e porque com o tempo também vai corroendo os anéis, isso vai, né, os anéis em torno da sonda, isso vai interferir também na passagem da corrente. Então é bom para você garantir que seu material, né, porque não é barato, que seu material esteja aí disponível por algum bom tempo de uso. Acho que você falou uma coisa importante, a gente discute, né? Até ainda bem que a gente discute a segurança para o paciente, mas nós também precisamos discutir a segurança para o fisioterapeuta, né? Porque quem está ali mexendo com esses materiais mais tóxicos, né?
E assim, eu sou de um tempo que a gente nem conhecia essa questão da necessidade de ter um lugar próprio para lavagem dos eletrodos, né? Então, a gente vai evoluindo ao longo da profissão e esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, você fala, vai encarecer o meu produto. Esse é o preço de quem trabalha com isso, né? E assim, vocês vão ver que também não é nada absurdo, assim, é uma coisa que dá para incluir naturalmente, né? Mas garante realmente, né, a melhor maneira de você fazer um controle aí desses equipamentos, né? Segurança Uma não tem preço, né? Exatamente, segurança não tem preço, porque a hora que o problema aparece, ele já aconteceu, né? Então a gente tem que conhecer para tentar, né, evitar. E já caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, você vê como é que passa rápido, né? Tem uma questão assim, né? E o posicionamento desse eletrodo, né? Quer dizer, no meio da estimulação, existe o risco dele escorregar pelo canal vaginal, né? Encostar na perna da paciente. Como é que é isso? A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Não dá para colocar o eletrodo e ficar no celular e atender outro paciente, né? A nossa área, Laura, a gente sabe, né? É uma área muito delicada, não é uma área que você vai lá, bota o paciente em qualquer equipamento e sai. Então, existe sim esse risco. O eletrodo, ele tem, a sonda, ele tem alguns anéis em torno, né? E você vai introduzir no canal vaginal, por exemplo, que é o que a gente está falando, com um gel, juntando a lubrificação, né, da vagina, ou quando não é muito lubrificada, enfim, a paciente deitada, a gente tem que posicionar, tem que segurar esse eletrodo, tem que ficar próximo, né? Tem gente que usa algumas medidas, por exemplo, introduz, a paciente fecha a perna e abaixa, mas você tem que estar ali, Laura, porque qualquer mexida dessa paciente, esse eletrodo pode deslocar e aí sim pegar a região externa ou a fúrcula vaginal, aquele começo e dar aquele susto, né, dá um choque na paciente e pode traumatizá-la para sempre e nunca mais ela permitir que nada seja aplicado naquela região. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ali é uma região muito delicada, né? O terço inicial da vagina é bastante inervado, então a gente precisa desse cuidado, porque se deslizar e ela assustar, pode realmente não ser nada bacana. Então, quem trabalha com eletro, eu sempre falo, experimente em você. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de experimentar o recurso na gente para saber até o que o paciente vai sentir, o que vai relatar, e ter esse cuidado é importante. Eu uso muito a perna cruzada, né? Porque aí segura, né? Ali o eletrodo. Mas aí, já que você falou dessa questão do choque, né? Eu acho que quem está nos assistindo com certeza regalou o olho. É um choque que queima, é um choque que assusta. Isso, não vai queimar, né? Assim, a corrente que a gente utiliza, ela não vai chegar a esse ponto. Não é uma corrente direta, não é uma galvânica, por exemplo. Mas o susto é grande. E assim, bacana esse seu ponto, né, de falar do cruzamento da perna. Eu nunca tinha pensado, eu sempre baixo a perna. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo poderá adotar essa postura, né, de cruzar, enfim. A gente tem uma série de questões, cada paciente é único. Mas é importante que a gente acompanhe sempre e esteja sempre perguntando à paciente se está tudo bem, né, o que ela está sentindo, se ela realmente de fato está sentindo uma contração, qual é a sensação, até porque muitas vezes a gente pede uma contração associada, enfim. Então a gente precisa ter certeza da sensação que ela está tendo e nunca abandoná-la na sala para fazer outra atividade. Mas aí quando ele é fácil do eletrodo descer, ele escorrega com facilidade. Não, dependendo da posição que você coloca. Tem fisioterapeuta que prefere ficar segurando. Ele não escorrega assim, até porque quando a gente está deitado, posicionado com as pernas fletidas, por exemplo, a gente tem uma inclinação do canal vaginal, né? Então ele não vai escorregar assim para baixo rapidamente. Mas a gente precisa desse cuidado, até mesmo do tamanho do fio, né? Tem o fio também, onde você posiciona o seu aparelho, isso vai interferir. Mas esse gel, ele facilita muito nessa escorregadia aí do equipamento. Então, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado. Não é qualquer mexidinha, também a mulher vai ficar lá toda tensa, né? Ai, não posso me mexer. Não é bem assim. Mas sempre estar ali com todo esse cuidado com essa paciente é muito importante, sim. Eu acho que isso em tudo, né, do uso da eletroterapia de maneira geral, né? Eu acho que a banalização da eletro relacionou exatamente à falta de cuidado do fisioterapeuta, né? Ele pensa, nossa, tenho 20 minutos de folga, vou atender outro.
né? Não, esse é o problema, né? Porque aí você não tem condições de acompanhar nem o posicionamento, nem a questão da intensidade, né? Então, eu acho que é isso que precisa ficar claro, né? Você vai acertar se você estiver ali, né? Hoje os aparelhos até são muito pré-programados, a hora que ele escorrega, ele trava sozinho, ele apita, né? Ele te dá um sinal, não é mais aquilo que ele vai descendo e a corrente continua e continua estimulando a pele, e por aí vai. Os aparelhos hoje já são mais inteligentes no sentido de garantir a segurança, mas nós, fisioterapeutas, também precisamos estar ali para fazer o nosso trabalho, né? Porque a Eletro não faz o trabalho dela sozinha, né? Nós é que precisamos estar ali, né, para fazer o nosso trabalho aí adequadamente, né? E que a gente realmente possa colocar uma corrente que a paciente sinta e possa ter os benefícios terapêuticos, que é aquilo que a gente está objetivando ali na nossa terapia, né? E com isso, com certeza, a gente vai ter sucesso, né? Priscila, olha, eu queria te agradecer muito, né, de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Esse assunto realmente é um assunto muito interessante, é um assunto que gera muitas dúvidas sempre, né? Tem alguns fisioterapeutas que têm muito receio de usar a eletroestimulação intravaginal, então eu acho que é importante a gente reforçar a necessidade da especialização, né? De estudar isso, de conhecer o que está fazendo, que a hora que você conhece como faz, quais são ali os problemas se eu fizesse errado, consigo avaliar para bem indicar, realmente os resultados terapêuticos são bons, né? Com certeza, Laura. E o cuidado na fala, né? Vou não dizer para a paciente que você vai oferecer um choquinho, porque na verdade você vai oferecer um recurso. Então, a forma como a gente fala, todo o cuidado que a gente tem, não utilizar protocolos, entender a eletroestimulação e a necessidade daquela paciente. Então, tudo isso é muito importante. Então, tem que estudar. Nada de pegar lá o manual do equipamento e aplicar como ele está explicando ali, ou pegar algum equipamento que já seja pré-programado, né? A estimulação, a frequência, a largura de pulso, enfim. Ter conhecimento mesmo é muito importante. E eu agradeço demais você por essa oportunidade, por esse bate-papo super gostoso. Muito obrigada. Foi muito bacana mesmo. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletro em Onco no YouTube. Um abraço para vocês. Tchau.